Para repercutirmos, está conosco aqui o Bruno Perri, que é economista-chefe, sócio fundador da Fórum Investimentos. Obrigado, Bruno, pela presença aqui. O Bruno vai falar como é que estão sendo as reações do mercado nessa sexta agora, com o acordo cada vez mais próximo. Boa tarde, Bruno, bem-vindo. Olá, Vitor, boa tarde aos telespectadores, obrigado pelo convite. Imagina, a gente que te agradece. Então, como é que estão as reações? O mercado hoje reage, acabou de sair, né, o anúncio do formalização do acordo, né, não assinatura, mas esse pronunciamento conjunto. O mercado hoje ele reage a coisas um pouquinho mais do começo do dia, né? A gente teve, principalmente aqui no Brasil, o IBCBR, que trouxe um resultado mais forte do que o esperado para a atividade econômica em novembro. Surpreendeu porque a gente teve um setor de serviços ali não tão forte, né, que é um setor que costuma carregar o ímpeto da atividade econômica no momento que a indústria já perde mais relevância no sentido de trazer o crescimento, mas o varejo, que trouxe uma surpresa positiva essa semana, muito por uma antecipação da Black Friday, favoreceu esse resultado do IBCBR, e a bolsa cai, né? Pode parecer um pouco paradoxal, mas esse resultado mais forte da economia faz o mercado rever, talvez, a projeção dos cortes da taxa básica de juros, né? Então, isso vem mexendo um pouco com as cotações aqui no Brasil, lá fora o mercado um pouco mais de lado ali, digerindo informações positivas do ponto de vista da indústria americana e de alguns balanços, mas também provocações do Donald Trump em relação ao Federal Reserve e o anúncio de que os Estados Unidos estariam levando portões ali para a região do Oriente Médio. Então, isso tudo no liquidificador, e agora a gente adiciona aí esse impacto da evolução, né, no Mercosul, que obviamente vai ter um impacto muito menos nos negócios agora, mas algo muito mais de longo prazo, a ver se isso vai se desdobrar da forma como se espera, né? Ô Bruno, e em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, qual a projeção de vocês? Isso vai ser mesmo um divisor de águas? Vai haver um crescimento muito grande, uma disparada das nossas exportações para a Europa? Ou não? É um impacto limitado que vai acabar se diluindo com o tempo? Enfim, o que é que vocês projetam de dia seguinte, de reação ao momento em que entrar em vigor o acordo? Lembrando que nada é para já, né? A assinatura acontece amanhã, mas ainda tem outros passos importantes. Falta aprovação no Parlamento Europeu, nos parlamentos de cada um dos países. Deve ser finalizado todo esse trâmite no final do ano, de 2026. Mas quando entrar em vigor, qual o impacto que vocês esperam, olhando para a macroeconomia, né? Para o impacto nas exportações? Olha, Vitor, eu sou um grande defensor de acordos comerciais. Eu acho que a integração comercial, a globalização econômica nesse sentido é extremamente favorável. Então, como o presidente Lula bem colocou, assim como a Ursula von der Leyen, a expectativa é que haja benefícios mútuos, tá? É importante a gente quebrar um pouquinho aqui a dinâmica, porque a gente tem dois setores ali mais afetados, né, por esse acordo comercial, olhando ali, e um certo antagonismo no bom sentido da palavra, né, entre Brasil e Europa aqui. O primeiro é o setor agrícola, né? Nosso setor agrícola ele é extremamente competitivo, então a redução de barreiras para os nossos produtos, nosso setor agropecuário, agroexportador, na Europa, que é um mercado consumidor importante para nós, tende a ser extremamente favorável ao nosso setor do agro no curto prazo. Claro que vai depender de algum eventual faseamento da implementação do acordo, mas isso tende a ser muito positivo. Já para a nossa indústria, a gente abre um espaço grande para a recuperação de mercados pela nossa indústria, que não só vem perdendo mercado no exterior, como vem perdendo espaço aqui dentro, né? A gente passa por um processo de desindustrialização já há algumas décadas. Então é importante a gente colocar aqui que, via de regra, a produção industrial europeia ela tem mais competitividade do que a nossa, parques tecnológicos mais modernos, né? Parques tecnológicos mais modernos, perdão. Então, é importante o Brasil entender que a partir do momento que a gente vai ter menos barreiras tarifárias em relação aos produtos europeus, né? Embora a gente abra esse mercado enorme para os nossos produtos, a gente também vai ter que abrir nosso mercado para os produtos deles. Então, a gente vai precisar de uma certa política industrial, não necessariamente através de subsídios, que não é a melhor alternativa, mas de recuperação da competitividade do nosso setor manufatureiro. Então, taxas de juros mais baixas, que passam aí por uma política fiscal mais crível, espaço para maiores investimentos em infraestrutura, em qualificação da mão de obra, tudo relacionado à competitividade para que a gente possa, de fato, ganhar esse espaço que se abre para a nossa indústria. Então, hoje o Brasil tem um déficit pequeno ali, via de regra, com a União Europeia em termos de balança comercial, e se a gente não tomar cuidado com a nossa indústria, a gente pode causar um impacto adicional de desindustrialização nesse sentido.
Pois é, aí teria que ser adotada alguma medida, Bruno. Agora, justamente nessas etapas posteriores que eu falei, no momento da aprovação nos parlamentos, você acha que deveria haver uma preocupação do governo brasileiro em impor condições justamente para que não haja esse prejuízo para a indústria, algum mecanismo, e aí não sei exatamente qual, você pode até nos dizer, algum mecanismo de defesa, de proteção da nossa indústria ainda poderia ser introduzido nessas fases finais da discussão? Olha, da mesma forma como a nossa indústria, talvez ela precise de um faseamento da implementação desse acordo, para não haver um choque que leve a uma perda de empregos e de produção de forma muito significativa num prazo muito curto, a Europa tem a mesma preocupação em relação ao setor agrícola, né? Até por esse motivo, países como Hungria e França eram contrários ao acordo, para proteger as suas produções agrícolas. Então, eu acho que a faca aí é uma faca de dois gumes, né? Então, esse faseamento para que haja essa adaptação é importante. E aí, de novo, na minha visão, é muito mais importante que a gente trabalhe não via subsídios, que até provavelmente já é previsto algum grau de subsídio nos acordos, mas limitando e retroagindo esse tipo de prática, mas um ganho de competitividade mais perene. Então, de novo, o Brasil tem uma dificuldade muito grande com muitas vezes uma taxa de juros elevada, que faz com que certos investimentos industriais e em tecnologia sejam mais proibitivos. Então, taxas de juros mais baixas, uma carga tributária mais leve sobre a nossa indústria para que ela ganhe competitividade, talvez algum subsídio que ajude a modernização dos nossos parques e um investimento forte em treinamento de mão de obra tendem a ser suficientes para que a gente consiga competir de igual para igual com os europeus. Não tem por que achar que a gente não consegue. Agora, o que precisa é que o governo não atrapalhe o nosso setor industrial. Eu vou ser um pouco mais firme aqui nesse comentário, como atrapalha muitas vezes, né? O europeu, ele convive com uma taxa básica de juros de 2,5%, 3%, o industrial brasileiro convive com uma taxa de juros de 15%. Então, essa competição é difícil quando ambos precisam fazer linhas de financiamento para modernizar seus parques. Esse tipo de coisa precisa ser levado em consideração, senão você pode causar um mal maior ao fazer a implementação desse acordo de forma mais atabalhoada. Em relação à legislação e regulação, Bruno, você acha que vão ser necessários ajustes aqui no Brasil com a entrada em vigor do acordo? Olha, uma das reclamações mais perenes aí dos europeus é que o setor agrícola deles é mais regulado do que o nosso. Aqui, talvez um pouco mais polêmico, eu acho que parte disso, na verdade, é político, tá? São políticos europeus que trazem esse argumento na busca de defender os seus mercados, o seu eleitorado. Entendo que o nosso setor agrícola não só ele é muito competitivo, como ele já é bastante regulado e bastante joga dentro das quatro linhas. Então, claro que pode haver uma fiscalização maior para que não haja nada predatório, sobretudo do ponto de vista de política ambiental, desmatamento, isso vai ficar ainda mais importante que seja levado muito a sério, mas tirando isso, eu acho que a regulação ela não precisa ser radicalmente mudada para que esse acordo flua bem. Muito bem, essa avaliação do Bruno Perri, economista, falando com a gente aqui na Band News TV. Obrigado, viu, Bruno, pela presença e ótima tarde para você. Obrigado, Vitor. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta a falar mais, inclusive, do acordo entre Mercosul e União Europeia.